tudo bem? Bom, hoje nós vamos discutir aqui o edital da UERJ, que foi lançado na semana passada, viu? Já temos as datas, como eu já informei aqui para vocês. Então, vamos ver o que mudou, se o conteúdo foi enxugado. Vamos discutir aqui essas questões, tá? Esse novo edital aqui da UERJ, vocês encontram lá na página da UERJ, como vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Vocês, vestibular UERJ, vestibular.uerj.br, tá vendo? Aí aqui vocês vão encontrar a capa, apresentação institucional, informações gerais, o edital, o calendário, as competências e habilidades, os conteúdos programáticos, questionário de informações socioculturais e quadro informativo, tá? Vamos começar hoje essa análise aqui do vestibular da UERJ. Esse vídeo eu estou deixando ele gravado aqui no canal, tá? Hoje eu não vou poder estar com vocês ao vivo, hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro, tá? Mas vou deixar o vídeo aqui como estreia, então vocês vão estar assistindo a partir das 7 horas, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e depois eu respondo para vocês direitinho, tá? Então, ó, o calendário nós temos aqui, o calendário está aqui, tá? O exame de qualificação ele vai acontecer no dia 28 de fevereiro de 2021, tá? Esse ano só temos um exame de qualificação. Aqui nós temos todos os calendários. O prazo da isenção, né, já acabou, foi até dia 5/10, de 30/9 a 5/10. E o prazo para inscrição na UERJ começa agora, tá? Vai do dia 29/10, ou seja, né, daqui a 3 dias, perdão, na próxima quinta-feira, até o dia 18/11, tá? Lembrando a vocês que é muito importante, vocês, quem for aí fazer e pagar, tá? Tem que pagar até o dia 19/11. O ideal é que vocês paguem logo, né? Porque para evitar, né, problema no dia, né? A possibilidade de ocorrer algum problema, alguma coisa, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora, visto isso aqui, tá? Lembrando a vocês que a prova específica, né, de acordo com as escolhas de vocês, com os cursos que vocês forem escolherem, ela vai ocorrer dia 25 de abril, tá? E lembrando a vocês também, tá? Coisas aqui importantes, tá? O livro de Linguagens e Suas Tecnologias, a leitura do livro é esse aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Foi mantido. Como só vai ter um exame de qualificação, o livro da Ana Paula Maia caiu e esse aqui continua, tá? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Como livro para a prova específica de redação, continua também o George Orwell, 1984, tá? Já falei para vocês aqui no canal, tem um filme também, né? Esse filme é o mais recente de todos, tá? Que é com Richard Burton. E temos também filmes mais antigos que inclusive estão disponibilizados aqui no YouTube, tá? E quem vai fazer prova específica de língua portuguesa e literaturas, temos aqui, ó, Sonetos de Luís de Camões, tá? A única coisa que mudou, o livro da Ana Paula Maia saiu, até porque só vai ter um exame de qualificação, beleza? Agora vamos analisar a parte que tange aqui os conteúdos programáticos, tá? Eu vou analisar de linguagem e de humanas, porque são as minhas áreas, ok? Então, deixa eu ver aqui com vocês. Então, linguagens. Deixa eu só diminuir isso aqui, para eu poder ficar aqui no cantinho, né? Para a gente poder ler direitinho. Linguagens. Orientação geral. O exame de qualificação da área de linguagens inclui disciplinas de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. O enfoque é instrumental. Essas disciplinas são ferramentas tanto de estudo para as demais disciplinas, quanto de construção da identidade pessoal e social. Atentem para isso aqui. Então, o enfoque é instrumental, é para ver se você sabe instrumentalizar, se você sabe usar a língua como um instrumento, né? E como que essa língua ela produz a sua identidade pessoal, de você, de mim, André, e social, né? Uma identidade linguística de grupos, tá? O
O exame busca avaliar principalmente habilidades de leitura de textos de gêneros variados, relacionando-os às suas condições de produção. O Vestibular Estadual 2021 indica 3 livros de literatura como leituras necessárias, a saber, 1, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, está aqui. 2, 1984, de George Orwell, né? 3, né, somente para os candidatos que vão fazer específicas, tá? Da prova de língua e literatura portuguesa. Sonetos, Luís de Camões, correto? No exame de qualificação, será cobrada a leitura do Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. O exame parte de 2 eixos complementares. Preste atenção nisso aqui, tá? Os eixos complementares. O primeiro centra-se nos elementos discursivos que garantem a um texto seu funcionamento, tá? Buscando explicitar sua dimensão propriamente linguística e sua ancoragem em uma situação de comunicação. O segundo explora aspectos literários, a saber, os conceitos e procedimentos próprios da representação artística. Então, o segundo eixo é o literário, é o que está aqui, no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vão cair questões sobre esse personagem aqui, de Lima Barreto, tá? Esse romance publicado lá nos jornais no início do século XX, de Lima Barreto, tá? E o primeiro eixo, ele vai cobrar como, né? Ele vai ali fazer algumas considerações de como que, né? Segundo está aqui, como que um texto ele funciona, né, buscando propriamente, né, a situação de comunicação. Como que um texto ele comunica? Como que ele se comunica? Né? Lembrando a vocês que é o que a gente sempre discute aqui no meu canal, né, essa dimensão do hipertexto. Um texto ele não é apenas uma produção, né, escrita. Né? Você pode ter uma imagem como texto, você pode ter uma charge como texto, você pode ter, né, um gráfico, um infográfico como texto. Então, tudo isso são textos. Né? Então, nós temos aqui uma variabilidade de texto e esse conceito de hipertexto ele é fundamental, como a gente vai ver já já, que ele vai estar nos eixos ali da área, né? Sobretudo no que tange a construção de texto. Tá? Então, vamos lá. Construção do texto. Né, e os aspectos literários. Então, esses 2 eixos agora ele vai explicitar aqui para a gente. Tá? Construção do texto. Gêneros, né, gêneros, né, textuais, gêneros literários, composição típica dos enunciados, suportes, função social de cada texto, né, graus de formalidade ou informalidade, tá? Perspectivas enunciativas, quem enuncia, quem é que está enunciando o texto, né? Espaço, tempo, vozes, modalização, né? Tudo isso que a gente estuda aqui em língua portuguesa. Polifonia, isso aqui é muito importante, polifonia, os textos polifônicos, ou seja, que tem vários sentidos, e intertextualidade. Eu já sempre trabalho com vocês nessa noção de intertextualidade. O que é um texto? Ele pode comunicar de outro texto, né? Lembrando a vocês que a gente chega aqui no mundo, né, e já existem textos, já existem contextos, então o mundo está aí, o mundo está dado, e na verdade a gente tem que entender de onde que vem aquele texto, ele está se comunicando com quem, né? Bom, reformulação, paráfrase, paródia, citação, diálogo, discurso relatado, inferência, pressuposição, subentendido, né? O que você pode ter ali como paródia, paráfrase, quais são os diálogos, os discursos que estão dentro do texto, né? Pressuposições, o que está entendido e subentendido no texto, tá? Métodos de argumentação, indução e dedução, aquilo que nós estudamos em filosofia, né? O que é uma dedução, uma indução, o que o texto deduz, tá? O que a gente pode induzir, o que o elemento comunicador está nos induzindo, tá? Forma de articulação de ideias, a diferença que eu já cansei de dizer aqui, né, entre fato, opinião, causalidade, conclusão, comparação, exemplificação, enumeração, generalização, particularização, que é o contrário de generalização, né? Gradação, ênfase, contra-argumentação, tá?
procedimentos de coesão, coerência, né, textuais, anáfora, catáfora, deixis, substituição, designação, elipse, uso de conectores, condições de interpretabilidade, relações entre as partes do texto, né? Quando você está escrevendo uma redação, o que é uma introdução, o que é uma conclusão, como que essas partes elas se comunicam, tá? Então tudo isso é importante. Vamos lá. Relações semânticas que produzem sentidos, significados, tá? Então vamos lá. Relações semânticas. Sinonimia, o que é um sinônimo? Antonimia, o antônimo. A ambiguidade, né? Quando fica ambíguo. Polissemia, quando tem mais de um sentido. Metalinguagem, quando diz respeito, né, ao elemento produtor do próprio texto, tá? Então é o jogador de futebol falando de futebol, é o poeta falando sobre poesia, é o escritor falando sobre o texto dele, né? Conhecimento lexical, né, de palavras, expressões idiomáticas, formação de palavras, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, as figuras de linguagem, né? Antítese, eufemismo, ironia, tá? Usos do verbo, tempo, modo, aspecto, voz, formas afirmativa, interrogativa, negativa, tá? Elementos não verbais, recursos gráficos e tipográficos. É o que eu falei para vocês da múltipla possibilidade dos textos, né? Os textos eles podem ser, né, das múltiplas possibilidades, podem ser verbais, podem ser não verbais, podem ser fotos, podem ser gráficos, podem ser charges, tá? Então, tudo isso é muito importante. Bom, a princípio, o que mudou, professor, então, de acordo com esses conteúdos aí apresentados, né, no eixo construção de textos da prova de linguagens, em relação aos vestibulares anteriores? Gente, praticamente nada, né? Todos os aspectos que são cobrados normalmente nos vestibulares da UERJ estão aí, né? Se eu fosse tirar alguma coisa daqui, né, que não costuma cair, que não é usual, apesar de estar aqui, né, nessa parte aqui que fala sobre os conteúdos programáticos, tá? Essa parte aqui de verbo, tá? Verbo normalmente não é uma coisa que a UERJ cobra, né? A não ser que ela venha cobrar para vocês o uso, né, o sentido do uso daquele verbo naquele tempo, naquele modo, né, de acordo com o personagem, pode ser com uma personagem do Policarpo Quaresma, uma personagem do 1984, enfim, tá? Novidades, né? Novidades aqui nessa parte de construção textual, né, sobretudo, a gente percebe que a UERJ ela privilegia aí os textos narrativos, tá? Apesar, né, vocês podem me dizer, mas professor, a prova específica, né, é Luiz de Camões, é que nós temos poesia, né? Nós temos versos, poesia, né? Uma tipologia textual que é diferente do texto narrativo, tá? Claro, gente, né? Mas isso aqui é um texto específico e a gente vai conversar mais à frente especificamente do sua letra, porque isso aqui tem um formato, isso aqui tem um contexto próprio, né, que é uma produção de Luiz de Camões lá no século XVI, enfim, tá? Tem toda uma questão aí também literária e historiográfica, beleza? Bom, então vamos lá, os aspectos literários. Natureza dos textos, o narrativo. Então, ó, prestem atenção, na prova de qualificação, né, eles só vão cobrar o texto narrativo. Mas por quê, professor? Porque o texto, né, Trecho 20 de Policarpo Quaresma é um texto narrativo, então não tem por que ele mandar você estudar poesia se não vai cair na primeira fase da UERJ, poesia. Belezinha? Então, ó, representações da realidade, o efeito de real, verossemelhança externa e interna, né? Quando a gente está lendo um livro, né, que eu sempre falo para vocês, o que é uma verossemelhança? Quando você está lendo uma narrativa, é você ter a impressão de que aquilo é real, que aquilo tem uma consistência real, né? Tem uma consistência lógica, né? Não dá para no meio de um texto, né, que não seja ficcional, que não seja totalmente ficcional e no que tange aquilo que a gente vai chamar de literatura do fantástico, né? Policarpo Quaresma sai voando, né? Ou então Policarpo Quaresma faz uma coisa em 1981
e depois aparece dizendo que naquela mesma época ele está fazendo uma outra coisa, né? Então o texto ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter uma verossimilhança, ele tem que ter uma noção de verdade, tá bom? Então é muito importante essa questão, tá? Elementos da narrativa, construção de personagens, como que ele constrói, como que o Lima Barreto vai construir os seus personagens, como que o George Orwell vai construir seus personagens, tá? Quem é o narrador da história, qual é o foco narrativo, né? Se está em primeira pessoa, se está em terceira pessoa, tá? Os índices narrativos, as representações dos tempos e do espaço, né? Onde que se passa esse livro, né? A história se passa no subúrbio do Rio de Janeiro, tempo, né? No final do século XIX, tá? Policarpo Quaresma vive no final do século XIX, no período histórico conhecido como República das Espadas, durante a Primeira República, no início ali do período republicano, e no governo, mais especificamente no governo Floriano Peixoto. Tá? É um livro que tem uma especificidade de tempo, né? Então, é bom a gente saber disso tudo. Os recursos estilísticos, seleção e combinação de palavras, fórmulas dos vocábulos, como que os autores fazem isso, né? Figurações e imagens, representações da variabilidade linguística, tá? Então, esse é o conteúdo de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos lá, para ser muito sincero com vocês, né? Mudou basicamente quase nada, né? Em linguagens, códigos e suas tecnologias, a UERJ ela tem um formato de vestibular bem definido e dificilmente ela mudaria muito, né? Sobretudo em linguagens, códigos e suas tecnologias, tá? Depois que vocês vejam mais à frente, tem vários vídeos no YouTube, né, com professores comentando o eixo de matemática, né, de ciências exatas e suas tecnologias, e também de ciências biológicas e suas tecnologias, enfim, né? Eu vou discutir aqui linguagens, códigos e suas tecnologias e as humanas. Agora nós vamos lá para as humanas. Então você tem aqui também os conteúdos de matemática, os conteúdos de ciências da natureza. Tá? Aí eu não vou saber dizer para vocês se eles enxugaram, tá? Eu vou comentar com vocês agora o conteúdo de ciências humanas. Vamos lá, vamos ver aqui o que a banca de ciências humanas especificamente está falando para a gente aqui. Ó, a área de ciências humanas inclui os conteúdos das disciplinas de geografia, história, sociologia e filosofia, tá? Dialogando com as demais áreas das ciências sociais. Aplica-se perspectiva interdisciplinar. Então, você não vai ver... você pode até ter essa percepção. Né? Nós, professores, temos essa sensibilidade. Né? De dizer, essa questão é mais de história. Essa questão já é mais de geografia. Tá? Mas elas vão se misturando. Então, uma questão que pode parecer de história pode cobrar um conteúdo, um conceito da geografia. Uma questão que pode se parecer da geografia pode cobrar um conteúdo da filosofia. Tá? Essa questão da interdisciplinaridade. Tá? Na identificação e análise dos fenômenos sociais, por meio da articulação entre experiências históricas, conceitos e dinâmicas culturais de forma contextualizada, tá? Sempre buscando contexto. Tá? A abordagem ancora-se em 3 eixos e busca integrar o contexto brasileiro ao mundial. Então, sempre pensando Brasil, tá? Ao contexto mundial, tá? Começando pelo Brasil. Lembrando que a UERJ é uma universidade, né, do estado do Rio de Janeiro, e também o Rio de Janeiro está incluído dentro do Brasil, tá? Respeitando as particularidades locais e regionais e privilegiando processos sócio-históricos situados entre meados do século XVII e a atualidade, tá? Então ela começa lá no século XVII, tá? Final do 16 início do 17, lembrando a vocês, né? Por que ela começa no século 17? Porque o Rio de Janeiro é formado no século 17, tá? A cidade do Rio de Janeiro vai começar a se configurar ali, tá? Então você vai discutir o contexto dessa cidade, o contexto do Brasil no século 17, temos ali o ciclo econômico específico
da cana-de-açúcar no Nordeste, né, das capitanias hereditárias, enfim, do governo geral, aquela coisa toda, tá? Vindo até o mundo de hoje. A partir da utilização de diferentes fontes teóricas e de registros e documentos variados, procura-se avaliar o domínio dos conhecimentos exigidos, em articulação com as diversas temporalidades e dimensões dos fenômenos sociais. O que quer dizer isso, professor André? Essas diversas temporalidades. Você pode ter uma questão que fale lá do século XVI, né? Eu sempre falo para vocês aqui, lá da cana-de-açúcar, do Nordeste, de repente ela pergunte sobre o se hoje, por exemplo, no Nordeste, né, você tem ainda o plantio de cana-de-açúcar, e temos, só que a finalidade da produção da cana-de-açúcar hoje no Nordeste é para a produção do biodiesel, e não mais para produção da cana-de-açúcar do açúcar, especificamente como foi lá no século XVII. Então, as questões da UERJ, elas tendem a ser assim, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, né? Elas dialogam com essas múltiplas dimensões do tempo, ou seja, quais são as 3 dimensões temporais que nós temos. O presente, que é o agora, que escapa imediatamente. O passado, que é o legado, que é a nossa herança, que é o que nos marca, que nos configura, né? Lembrando aí de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né? E o futuro, né? Que é a dimensão do que a gente, além de ter do futuro, né? Dessa dimensão temporal, ela é ser utópica, né? Porque é uma dimensão de sonhos, né? O ser humano, ele tem a capacidade, né? De pensar no futuro, né? E pensar que ele não pode, que ele pode, né? Estar vivo amanhã é bem diferentão, né? O ser humano, ele é bem diferentão nesse sentido do restante dos outros aqui, animais, né? Nós somos animais também. Mas a gente tem essa dimensão do futuro, que mexe com utopia, planejamento, enfim, surpresa, né? Essas coisas todas. Vamos lá, vamos ver aqui os eixos da área, tá? A gente vai ter aí são 3 eixos, deixa eu ver aqui para eu não falar besteira. São 3 eixos, tá? Um eixo chamado sociedade, tempo e espaço, um eixo chamado política, cidadania e cultura, um eixo chamado economia, trabalho e tecnologia. Vamos lá. O eixo sociedade, tempo e espaço, né, que é um eixo aí já mais da geografia, né? Vamos ver aqui. Ó, o espaço e tempo nas ciências humanas, essas concepções de tempo, tá? A relação espaço geográfico e espaço social. Então, você tem um espaço geográfico, mas um espaço social que é diferente, né? Como assim, professor? Então, você tem o espaço geográfico da cidade do Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade litorânea, né? Formada ali por montanhas e mar, né? Você tem também as baixadas, né, desse espaço do Rio de Janeiro. Porém, o espaço social é um espaço de construção do homem. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade bem diferentona, né? Em quase todos os lugares do mundo, os lugares altos, né, as montanhas, os morros, são lugares da elite, né, lugares de pessoas muito ricas. O Rio de Janeiro já é o contrário, né? O Rio de Janeiro, normalmente, nos morros, você tem ocupações populares, tá? Então, a dimensão do espaço social é como o homem constrói e constitui as suas relações sociais dentro do espaço, tá? E os conceitos de território, tá? Região, fronteira, rede e lugar, representações do espaço, orientação espacial, linguagem em escala cartográficas, coordenadas geográficas e os sistemas de fuso horários, tá? Então você tem o sistema de fuso horários, cartografia, né? Tudo isso que é da geografia, as coordenadas, né? Volta e meia caiu uma questão da UERJ perguntando assim, agora são 15h34 no Rio de Janeiro, que horas são na Alemanha, né, nesse momento? Então você vai pegar ali, ele vai te dar ele vai te dar ali mais ou menos, né, os sistemas de fuso horários, e você vai descobrir como é que você vai descobrir, vai formular ali a sua resposta, tá? A relação de sociedade e natureza e as suas dinâmicas, os atores sociais quem são, as interferências econômicas, né, do espaço, né, na sociedade, as disputas políticas na apropriação e uso dos recursos naturais,
né, e das fontes de energia, atividades econômicas, técnicas de sustentabilidade ambiental na sociedade contemporânea, interferência social sobre os fatores naturais. Né? Então, quanto que o homem interfere na natureza, né, e modifica esse espaço, essa natureza, o quanto que essa modificação pode ser ruim ou boa. Né? Os temas ambientais são sempre fortes em duas provas de vestibular aqui do Rio de Janeiro, tanto na PUC Rio quanto da UERJ, tá? Bom, aí a gente vai ter um terceiro eixo aqui, que é a expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo, as dimensões sociológicas e econômicas do fenômeno urbano, as redes, as hierarquias, as territorializações, as formas espaciais e dinâmicas sociais da urbanização. Né? Lembrando que o efeito da urbanização no mundo ele começa através da primeira revolução industrial, lá ainda no final, meados do século XVIII, né, durante todo o século XVIII e XIX, os países industrializados, né, sobretudo Inglaterra, França, Bélgica, posteriormente Alemanha, né, Itália, Estados Unidos e Japão, eles vão passar por um processo de urbanização durante, né, meados do século XVIII, início e todo o século XIX. Né, são os primeiros países, né, a ter uma maior parte da população morando nas cidades, né, e construindo essas cidades, né, que são redes de relações. Tá? O Brasil, esse fenômeno da urbanização ele é mais recente, ele é mais tardio, né? Tanto que em geografia a gente diz que a urbanização brasileira é tardia. Ela se dá sobretudo a partir de meados do século XX. Né? O Brasil ele passa a ser majoritariamente urbano no governo JK, a partir ali de 1955. Tá? Então o Brasil aí, a partir dali ele vai ser um país, né, majoritariamente urbano. Essa nossa urbanização tardia vai provocar um tipo de urbanização que não é muito planejada, né, que é mais complicada. Vide aí as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, né, e outras cidades. Não Brasília, claro, né, que é uma cidade já, com planejamento urbano, né, que é um pouquinho diferente. Tá? Então pensem nisso, os processos de urbanização no Brasil e no mundo, tá? Estudem isso. Tá? Até porque, às vezes, gente, nessa interdisciplinaridade toda, né? Então, por exemplo, as questões que estão aqui no Lema Barreto, isso é muito comum, né? Acho que, por exemplo, ano passado, eles cobraram vidas secas, né, como prova da redação. E a prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias tinham várias questões sobre êxodo rural, né, processo de urbanização, tudo isso que tinha a ver com o livro. Então, por exemplo, aqui no Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente está discutindo sobretudo o quê? A gente está discutindo sobretudo aqui o fenômeno do subúrbio. O que é um subúrbio? O que é o subúrbio no Rio de Janeiro, especificamente? Vou fazer vídeos sobre isso especificamente para trabalhar com vocês, mas já estou mostrando aqui que isso está ligado aos conteúdos programáticos pedidos pela UERJ. Tá? A dinâmica populacional no mundo e no Brasil, nós vivemos numa sociedade que nós temos aquelas pirâmides, né, das provas de geografia, né? A sociedade tem envelhecido, tem nascido mais pessoas do que morrido. Como que é essa relação do crescimento vegetativo com, né, a morte de pessoas? Qual é o gênero que vive mais? Né? São as mulheres, normalmente, no Brasil. Por que, né, as mulheres vivem mais também? Então, são uma série de respostas ligadas às dinâmicas populacionais. Tá? No mundo e no Brasil, ao longo do processo histórico, migração, sempre, o assunto das migrações são sempre muito importantes, sempre falo isso aqui no canal com vocês. Migrações e impactos socioculturais, crescimento demográfico, crescimento populacional, teorias demográficas, né? Teorias aí, se a população continuar crescendo a tal ponto, né, não vai ter alimento para todo mundo, as teorias malthusianas, lá do século XVIII, né, final do século XVIII, início do XIX, as teorias neomalthusianas, né, nós temos igrejas que são neomalthusianas hoje em dia, como a própria Universal do Reino de Deus, a IURD, né, a IURD fala para os seus fiéis não procriarem, né, vai contra um preceito básico do cristianismo, né, crescer e procriar, né, as teorias demográficas e as transformações sociais, tá? Então, como que, sobretudo você pensar como que o espaço, né, por isso que você tem aqui o espaço, né, como que o espaço, sobretudo o espaço da cidade, se modifica, né, com
com esses efeitos de crescimento populacional, de êxodo rural, né, essa coisa toda, tá? Aí temos um segundo eixo, que é o eixo da política, cidadania e cultura. Nesse eixo a gente vai discutir sobre tudo o quê, gente? Política, cidadania e cultura, a gente vai discutir sobre tudo, filosofia, história, antropologia, né, nesse sentido aí a sociologia, tá? Então vamos lá. Relações entre política, cidadania e cultura, como que era a política na Grécia Antiga, como que é a política na França da Revolução, como que é a política no Brasil de hoje, né? Quais as relações entre política, cidadania e cultura? Existem pessoas com mais cidadanias, com mais direitos do que outras? Sim, não, né? Identidade, alteridade, é tudo que a gente discute aqui no curso, né? Etnia, noção de raça, etnocentrismo, multiculturalismo, ideologia, ciência, ética, nação, nacionalismo, globalização, soberania, democracia e representação política, Estado e governo. São todos esses conceitos que a gente vem discutindo aqui no curso, desde lá de Sócrates, né? Platão, Aristóteles, dos iluministas que nós vimos aqui, dos contratualistas que nós vimos aqui, Hobbes, né? Montesquieu, o iluminista, até os modernos que nós já discutimos aqui, Zygmunt Bauman, Foucault, né? Então, a gente discutiu todos esses conceitos já aqui no canal. Tá? Relações internacionais no mundo contemporâneo, quando nós falamos aqui, eu e o professor Paulinho, sobre a nova ordem mundial, né? São essas relações internacionais, justamente no mundo contemporâneo. Conflitos políticos, né? Conflitos entre nações, entre grupos, entre etnias, revoltas e revoluções liberais e socialistas, sobretudo daquelas lá do século XIX, e as revoltas e revoluções socialistas, tanto na Rússia, quanto na China, quanto em Cuba, né? Imperialismo, neocolonialismo, isso aí a gente viu tudo aqui, e Guerra Fria, disputas territoriais, a organização política na formação dos Estados nacionais, Estado, território e fronteiras nas políticas nacionais, globalização, fragmentação territorial, política social e cultural na contemporaneidade, a construção de uma nova ordem geopolítica mundial, olha aí, a nossa aula de nova ordem mundial, os ritmos e modalidades de inserção internacional de países da Ásia e da África e da América Latina, em especial o Brasil. Então, como que esses países eles entram nos modelos de desenvolvimentismo dentro do próprio capitalismo, né? Essa ideia de como que esses países entram, né, dentro do próprio capitalismo, né? Como que eles se situam, se eles são marginalizados, se eles são centrais, né? Enfim, tá? Processo sócio-histórico de constituição da sociedade brasileira, como que a sociedade brasileira é constituída. Aí é que entram os clássicos que a gente tem estudado aqui. Quais são os clássicos? Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, vamos analisar ainda Gessé de Souza aqui, tá? Pretendo falar um pouquinho para vocês de Celso Furtado, Caio Prado Júnior, né, que são aqueles que têm uns aspectos mais econômicos, né, para a gente entrar, sobretudo nesse item aqui de baixo, economia, trabalho e tecnologia, tá? Heranças coloniais, né, com Gilberto Freire, Sérgio Buarque estão discutindo, o próprio Florestan Fernandes, hierarquias e exclusões sociais, quem eram os excluídos, quem foram os escravizados, por quê? Conflitos e negociações políticas na formação, consolidação e transformações da organização do Estado, dependência e desenvolvimento econômico, interesses sociais e práticas culturais na formação da identidade nacional. Aí, todos os clássicos aqui que a gente discutiu. Movimentos sociais e organização de trabalhadores urbanos e rurais. Autoritarismo é o tema principal, gente, de 1984. Autoritarismo ou totalitarismo, né? Então, autoritarismo, resistência política, esse é um momento fundamental de resistência política, e características e impasses da ordem democrática, né? Os impasses da democracia brasileira, né? Como eu já falei, cansei de falar aqui para vocês, há vários livros falando sobre esse impasse da democracia brasileira, sobretudo, né? A partir da ascensão aí do governo Jair Messias Bolsonaro, tá? Bom, vamos lá. O último eixo aqui, economia, trabalho e tecnologia, tá? As relações entre economia, trabalho e tecnologia, por exemplo, a gente tem discutido isso aqui também. Os avanços tecnológicos podem acabar com algumas profissões? Sim, não. Por quê?
né? A tecnologia está aqui também, né, no 1984, tá? Desenvolvimento, dependência, capitalismo, socialismo, ciência, técnica, modernidade, globalização, né? Como a gente lida, e a gente está discutindo isso, batendo nessa tecla direto, sobretudo com a questão da pandemia, que é uma questão que está ligada à globalização, né? A pandemia, ela só realmente existe devido à globalização, essa capacidade de você migrar pessoas de todas as partes do mundo, né? Pessoas viajando, e pessoas que viajam além de levar, né? Seus corpos, seus conhecimentos levam também, junto aos seus corpos, vírus, né? E algumas doenças específicas, tá? As noções de modernidade, que nós estamos estudando, né, sempre, desde o início também do curso, tá? Os agentes econômicos do capitalismo, quais são os agentes econômicos, as empresas, a burguesia, os setores financeiros, tá? E a organização do espaço, processo histórico de industrialização, desde a Inglaterra, a Revolução Industrial nas suas 3 fases, né? Modelos produtivos, padrões de consumo do capitalismo, essa sociedade do consumo, né? Quem consome mais é mais, a identidade está ligada ao consumo, nós já vimos isso aqui no Zygmunt Bauman. Estado, planejamento e regulação da economia, redes técnicas, fluxos de pessoas, aí, olha as migrações aí, né? E bens, e as interações socioespaciais no capitalismo globalizado, tá? A organização socioespacial da agropecuária, né? Como que a agropecuária hoje ela se organiza? Então a carne que é produzida aqui é exportada para a China, a soja que é produzida aqui é exportada para a China para alimentar porcos na China, enfim. Como que se dão essas dinâmicas, tá? As relações de trabalho no mundo moderno, processo de produção, desenvolvimento técnico-científico e as formas de organização do trabalho, relações trabalhistas e mercado de trabalho no mundo globalizado, informalidade, no crescimento da informalidade, no trabalho informal, marginalidade social, formação profissional na contemporaneidade, né, as formações, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre na sociedade brasileira. Olha o Florestan Fernandes aqui, olha a nossa última aula sobre o livro, né? A integração do negro na sociedade de classes. Né? O Florestan Fernandes está dizendo exatamente disso. Como é que o Brasil, um país, né, majoritariamente de trabalho escravo, fez a sua transição para o trabalho livre, ou não fez? Como que ela fez excluindo grupos sociais que são os negros especificamente, tá? Os conflitos sociais e as estruturas agrárias e fundiária e a modernização do campo, né? Como que se dá a modernização do campo, né? Se essa modernização traz uma menor empregabilidade ou não. Beleza, gente? Então, ó, tudo que vocês precisam saber do edital está lá em vestibular.erg.br, tá? Aqui você tem as datas. Não esqueçam, dia 29/10, agora, né? Quinta-feira. Começam as inscrições para quem não conseguiu a isenção, tá? E essas inscrições vão até o dia 18. O último dia de pagamento é dia 19/11. O pagamento pode ser feito tanto na rede bancária quanto nas casas lotéricas. Beleza, galerinha? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todo concurso que vocês fizerem, é sempre importante vocês lerem o edital. Eu sei que é chato, né? Ninguém gosta de ler manual de nada, a gente compra as coisas, né? Dá uma certa preguiça de ler o manual, mas é importante que vocês conheçam o edital, conheçam o que vai cair, o que não vai cair, como vai cair, tá? Então aí eu tô dando uma dica aqui de um concurseiro, né? Eu já fiz todos os tipos de concurso que vocês possam imaginar, menos para Mister, tá? E para bodybuilding, né? Até porque eu não tenho, né, esses músculos todos, tá, gente? Brincadeiras à parte. Tenham todos um bom dia. Semana que vem a gente continua, tá? Nas nossas discussões aqui no canal. Hoje eu tenho compromisso familiar, não poderia estar aqui, mas deixei esse vídeo gravado para que nossas segundas-feiras, né, sejam marcadas sempre, desde o início do ano, né, desde o início da pandemia, lá de março, né, já estamos 7 meses, né, todas as segundas aqui, tendo os nossos encontros. Grande abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem a dúvida aqui, que eu respondo a posteriori. Grande abraço, professor André. Espero que tenha sido útil aí para vocês.